Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabimar, obrigado. Colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento, período da manhã do dia 11 de maio de 2021, e vamos dar seguimento pelo próximo item da pauta, que é o item 95, da contribuinte Nova LP Suporte Empresarial Limitada. Nova LPM Suporte Empresarial Limitada. Item 95 de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode então iniciar a leitura, item 95. Pois bem, aqui trata-se de lançamento lançamento por descumprimento de obrigação acessória, a exibição de livros, de documentos e livros, é aquele do CFL 98, aliás, 38, e que a contribuinte devidamente intimada, a impugnante, agora recorrente, certificada da decisão de primeira instância, apresentou recurso voluntário, alegando em apertada síntese, preliminarmente decadência de prescrição e no mérito que não deixou simplesmente entregar documentos. Não, eu estou lendo aqui o errado, desculpa aí, pessoal. Eu estou lendo 96, é o 95. Mas vale a mesma coisa, CFL 98, lançamento CFL 98, e a contribuinte, que é o lançamento por descumprimento de obrigação acessória, CFL 68, a contribuinte devidamente intimada da decisão de primeira instância apresentou recurso voluntário, alegando em apertada síntese, plenamente, sem cessamento do direito de exercício de ampla defesa, e no mérito que optando pelo regime de tributação pelo lucro presumido, estando assim dispensada de escrituração do livro diário, ainda que é obrigada à escrituração do livro diário, contabilizou regularmente no prazo de defesa da autuação, conforme fotocópias e anexos referentes ao exercício 2005 a 2007, devidamente registrado na Junta Comercial na data de 7 de janeiro de 2009. Assim sendo, a autuação datada de 22 de dezembro de 2008, sua regulação restou cabalmente comprovada dentro do prazo legal. Certo? Aí aqui ela pede a relevação da multa. A recorrente, como já se falou, assim, antes dizendo que o recurso voluntário é tempestivo, né? Atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no decreto 10235. Nas alegações recursais, ela alega preliminarmente assim, o cessamento de defesa e no mérito que não é obrigada a atuação do livro diário, por ser optante de regime de acusação dupla presumido, bem que ainda, assim, instada pela autoridade lançadora, regularizou a pendência no prazo legal. Em fase da penalidade de cessamento de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente, pois a esta foi concedida a oportunidade de regularização dos documentos apresentados para fim de comprovar que a falta motivadora do lançamento a preço foi corrigida, nos termos do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, tendo em vista que se encontram em cópia não autenticada e sem o carimbo de confere original, que pode ser interposto pela própria unidade da Receita Federal do Brasil, conforme se depreende do despacho número 45, 16 de abril de 2009, e da DRJ de Ribeirão Preto, de cujo teor a recorrente tomou ciência em 8 de maio de 2009, sem que todavia tenha se manifestado a respeito. Quanto ao mérito, a recorrente aduz que é optante pelo regime de tributação pelo presumido, estando assim dispensada da escrutação do livro diário. E aí, ainda que é obrigada a escrituração do livro diário, contabilizou o regulamento do prazo de defesa da autuação, conforme fotocópias em anexo, referentes a esses 2005 a 2007, devidamente registrados na Junta Comercial em data de 7 de janeiro de 2009. Assim sendo, a autuação datada de 22 de dezembro, sua regulação restou cabalmente comprovada dentro do prazo legal. Pois bem, inicialmente, cabe destacar que a gente alega sempre dentro do livro presumido, sem todavia colacionar os autos qualquer elemento de prova nesse sentido. Não obstante, considerando essa hipótese de que realmente seja optante pelo regime de tributação presumida, a recorrente não está obrigada a ter escrituração contábil, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. Todavia, quando optou por escriturar o livro diário, fica obrigado a fazê-lo em conformidade com o que determina
a legislação pertinente, conforme bem destaca a decisão recorrida. Assim, ao exibir o livro diário em desacordo com a legislação pertinente, a recorrentes sujeitos à infração tipificada na Lei 8212, exatamente que essa tipificação daqui da CFL 38. Ocorre que a recorrente alega ter corrigido a falta, quer dizer, não há questionamento quanto ao lançamento da multa, apesar de que, assim, falando nota de rodapé, o fato dela ter alegado que é tributação do presumido e não ter trazido elemento de prova, na verdade, não precisaria trazer elemento de prova, porque uma vez alegado, o fisco tem como saber se ela é ou não optante desse regime de tributação, basta uma consulta do sistema, né? A gente não tem acesso ao sistema, mas a DRJ teria. E não foi feito isso aí. Então, e não foi firmada essa afirmação dela a partir de uma simples consulta no sistema da Receita. Ocorre que a recorrente alega ter corrigido a falta e junta cópias de livros diários referentes aos anos calendário objeto do lançamento da coima, autenticados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo em 7 de janeiro de 2009, dentro, portanto, do prazo de impugnação, vez que o lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 22 de dezembro de 2008. Iniciando-se o prazo de defesa 23 de 12, uma terça-feira, 2008, e exaurindo-se 21 de janeiro de 2009, uma quarta-feira. Dessa forma, considerando os documentos acostados às folhas 70 a 75, bem assim que a autor da lançadora atesta no relatório fiscal que não houve reincidência nem ocorreram outras circunstâncias agravantes, eu entendo que restam atendidos os requisitos para a relevação da multa, esculpidos no artigo 291, parágrafo 1º do decreto 3048, com a relação vigente à época dos fatos. De observar que o favor fiscal da relevação da multa em tela só veio a ser excluído da legislação previdenciária em 12 de janeiro de 2009, com a publicação do decreto número 6.727 de 2009, e que revogou a linha F do inciso 5º do parágrafo 9 do artigo 214. O artigo 291 e o inciso 5 do artigo 292, todos do Regulamento da Previdência Social, aprovados pelo decreto 3048, 99, não alcançando, portanto, a correção efetuada pela corrente, vez que ele foi posterior. Aí, nesse sentido, eu estou conhecendo a reclusão, está dando provimento para relevar a multa aplicada, porque eu entendi que os documentos que ele trouxe atestando o registro lá na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 7 de janeiro de 2009, são suficientes para caracterizar a relevação da multa. Eu estou voltando por conhecer do recurso e dar o provimento para relevar a multa aplicada. Não é para excluir o lançamento, porque o lançamento não é para. Eu não estou dizendo que o lançamento foi devido, que ele foi procedente. Agora, com SPEC nessa possibilidade de relevação de multa que existia até 12 de janeiro de 2009, eu estou dando provimento para relevar a multa aplicada. É o voto. Quem quiser consultar os autos, está ali pelas folhas 30, mais ou menos, esses documentos que eu estou falando aí, que o contribuinte trouxe. Isso não seria parcial, não? Parcial, como assim, Francisco? Porque ela alega lá que não estava sujeito, né? Ela faz uma alegação que não estava sujeito a CIS, não estava obrigada a levar a apresentar o livro. Então, de certa forma, ela questiona a autuação, né? Então, entenda aí que tem 2 pedidos, ou não? É que como a multa está sendo cancelada, e o pedido era cancelar a multa, eu acho que é provimento mesmo o recurso. Como é? Ela fez várias alegações. A multa não está sendo cancelada, não. A multa está sendo relevada. É porque eu relevar, cancela, né? Cancela, né? Tem o mesmo efeito, né? Não, faz sentido. Porque, assim, quando a gente está relevando, a gente não está dizendo que o lançamento foi improcedente. A gente está partindo do pressuposto que ele foi procedente. Mas se houve uma circunstância posterior, abrigada na legislação previdenciária, que não existe mais, e permite a relevação da multa. O que está em discussão é se o colegiado vai entender, como eu entendi,
que aqueles documentos que ela trouxe com os registros no cartório são suficientes para relevar a multa. O que está em jogo é isso. Não, faz sentido. Faz sentido. Luiz, a DRJ diz assim, ó, a impugnante juntou aos autos cópia dos termos de abertura dos livros diários, com registro de autenticação na JUSEP e solicitado a relevação da multa aplicada por ter atendido aos requisitos supraelencados. Porém, o faz em cópia não autenticada e sem o carimbo que confere, o carimbo de, abre aspas, confere com o original, fecha aspas, que poderia ser interposto pelo órgão lançador, razão pela qual o processo foi devolvido à origem para solicitar à empresa a regularização da documentação juntada pela autuada sob pena de não conhecimento dos documentos. O que foi providenciado por intermédio da intimação de folha 37 encaminhada à empresa, no endereço constante junto a este órgão federal e recebido conforme a aviso de recebimento, anexado no verso da mesma folha. E a autuada não se manifestou. Assim, a documentação juntada não será objeto de análise para fins de correção da falta, quesito imprescindível para a relevação da multa. Me diz uma coisa, a documentação que você está apreciando aqui é a mesma que a DRJ apreciou? Sim, porque foi entregue antes, né? Essa documentação, vamos dizer aqui dentro. Veja, se essa falha que a DRJ está dizendo aqui, falta de autenticação e tal, ele agora com o recurso traz essa documentação, suprindo essa falha que a DRJ aponta, eu entendo que dá para aceitar a documentação. Mas eu quero saber o seguinte, que a documentação que ele trouxe agora com o recurso, ela supre a falha apontada pela DRJ, ou é a mesma documentação que já tinha sido apresentada e que a DRJ não aceitou, mas que você, entendendo diferente, está aceitando? Eu vou só pontuar o seguinte, Dene, é que essa documentação que ele trouxe com essa correção que eu estou falando é antes da decisão da DRJ, é anterior. A DRJ já tem conhecimento, já está no alto. Você vai ver geograficamente, ela está antes da decisão da DRJ. Essa documentação, é o termo do diário geral, está lá nas folhas, folhas, não sei se vocês estão abrindo aí o documento, então folhas 30, eu digo isso porque, junto com o recurso, ele trouxe também, né, termos de abertura, encerramento e tal, né? Ele repetiu. São os mesmos documentos? Os mesmos documentos. Porque nesses termos de abertura e encerramento confere com o original, né? Tem um carimbo. Exato, é porque, agora entendi a sua dúvida, perfeito. É porque nos documentos anteriores, quando ele trouxe, quando a DRJ fez a primeira varredura, não existia esse carimbo aqui, confere com o original. Fechou, tá, então tá aí. Então certo? O que para mim é relevante não é esse carimbo que confere com o original, é o termo de autenticação. O termo de autenticação aqui, 7 de janeiro de 2009, lá da Junta Comercial, que atesta que ele fez o... Ele não ia fraudar esse termo de autenticação, né? Aí já seria crime. Para mim, o relevante é isso aqui, mas só com isso aqui a DJ entendeu que não, precisaria desse carimbo. Aí, quando ele traz em recurso voluntário, já em 13 de novembro de 2009, ele traz o carimbo, só que ele entende que esse carimbo ele é irrelevante para comprovar a situação de fato. Tudo bem. Vai ser esse carimbo que vai dizer que essa informação aqui é verdadeira ou falsa. Colegas, então, em relação ao item 95 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento ao recurso voluntário. Tá? Basicamente é isso, né? Isso, para relevar a multa. Relevar a multa. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Márcio, como você vota? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Gregório? Relator. Renata? Acompanhe, relator. Rafael? Relator. Francisco? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 95 da pauta, item 95 da
recorrente Nova LPM Suporte Empresarial Limitada ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Tá? Item 95. Nova LPM Suporte Empresarial Limitada, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 96 da pauta, da contribuinte. Rede de supermercados Irmãos Esvizeiro Limitada. Rede de supermercados Irmãos Esvizeiro Limitada. Item 96, também de relatoria do Luiz. Pode começar a leitura, Luiz. Item 96. Trata-se do lançamento o descumprimento de obrigação acessória, CFM 38, mais uma vez, é aquela que diz respeito à exibição de livros e documentos. A contribuinte devidamente intimada, aliás, devidamente cientificada da decisão de primeira instância, apresentou recurso voluntário, alegando em apertada síntese preliminarmente decadência e prescrição, e no mérito que não deixou simplesmente entregar documentos após intimada, mas sim entregou o que lhe era possível, não podendo ser condenada por não apresentar documentos impossíveis. Apesar da expressão forte, né, ser condenada, na verdade, não houve nenhuma condenação. Houve apenas um lançamento fiscal em face do qual a contribuinte tem amplo direito de defesa. No recurso voluntário, a contribuinte traz uma série... A contribuinte não traz uma série. A contribuinte colaciona os mesmos argumentos aduzidos na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa. Razão pela qual eu confirmo e adoto a razão de decidir a decisão recorrida, com amparo no artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2 do RICAF. Aí aqui eu estou, como vocês estão vendo aí, eu colacionei toda a decisão do DJ, que eu entendo que não merece reparo, ela é bastante sucinta, bastante detalhista, bastante que abrange todos os argumentos trazidos. Em relação aqui, antes que alguém se reporte, a decisão aqui, a questão da decadência e prescrição, eu chamo a atenção para o parágrafo específico que a DJ traz, né? E diz o seguinte, que a DJ diz com as palavras, que eu costumo dizer, mas que exatamente tem o mesmo efeito. Ela diz o seguinte: cumpre-nos observar que, embora parte dos documentos solicitados possa se reportar a período atingido pela decadência, como que a impugnação, verifica-se que a documentação exigida delimita extenso período que se estende até outubro de 2007. Dessa maneira, a simples ausência de um desses documentos já se torna suficiente para o apenamento, posto que a multa aqui imputada é fixa, não variando em razão da quantidade de ocorrências ou documentos omitidos. É mais ou menos aquilo que eu falo, né? E não tem, que não está vinculado a ocorrências individualizadas. Como o lançamento se reporta a competências de 4/97 a 10/2007 e se aperfeiçoou em 2007, 28 de 12 de 2007, mais precisamente, deduz que não há que se falar de decadência, né? E muito menos prescrição, porque não há prescrição porque está em litígio, está dentro do contencioso administrativo fiscal, o crédito está discutido. Portanto, eu estou conhecendo o recurso voluntário e negando o provimento, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação aqui. Alô? Eu estou com a voz duplicada. Colegas, em relação ao item 96 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Não? Márcio, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Renata? Eu acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Relator.
Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 96 da pauta, a contribuinte Rede de Supermercados Irmãos Esvizeiro Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi em 96 da Rede de Supermercados Irmãos Esvizeiro Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Nós vamos, colegas, até às 13 horas, tá? Às 13 horas. Os próximos itens agora da pauta são os itens 97, 98, 99, 100, 101, 100 e 102, todos de relatoria do conselheiro Gregório e da contribuinte Organizações Almeida Soares Limitada. Organizações Almeida Soares Limitada. Você vai seguir na ordem da pauta, Vamos Gregório? fazer o 99 primeiro. 99? Aquela entrega. Colegas, perfeito. Colegas, aqui nós temos processos que envolvem alimentação in natura sem PAT e obrigações acessórias. Então tá, item 99, né, você falou, né? Isso. Colegas, item 99 da pauta. Gregório, pode iniciar a leitura. Eu vou direto ao voto, presidente, e havendo necessidade, podemos retornar ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo, entretanto, não deve ser integralmente conhecido pelas razões a seguir expostas. Da matéria não conhecida. Conforme se verifica do relatório supra, trata-se de caso de lançamento fiscal com vistas de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal, e GIRAT, tendo como fatos geradores remuneração pagas a empregados de alimentação no período de janeiro a dezembro de 2004 e PLR nas competências abril e outubro de 2004. A contribuinte na informação apresentada defende em síntese os seguintes pontos: em ocorrência do fato gerador, tanto em relação ao pagamento das cestas básicas quanto à PLR, e caráter confiscatório da multa aplicada. Já em sede de recurso voluntário, além de requerer os argumentos de defesa esgrimidos na impugnação, a contribuinte defende também a nulidade do lançamento fiscal por cerceamento de defesa. É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como do contraditório e o da ampla defesa, e aí a fundamentação pela qual eu não conheço essa matéria, vez que não aduzida em sede de impugnação. Das cestas básicas. Então, aqui a fiscalização considerou como fato gerador das contribuições previdenciárias os valores das cestas básicas fornecidos pela contribuinte aos seus empregados, vez que não estava inscrita no PAT. Sobre o tema, eu trago aqui as conclusões alcançadas pela segunda turma da Câmara Superior, consubstanciado no acordo 9202-008-442, abaixo transcrito. E aí, lá no final, eu vou adicionar a essas razões. No caso em tela, a fiscalização esclarece que o auxílio alimentação foi fornecido por meio de cestas básicas, ou seja, o fornecimento do auxílio não foi nem dinheiro, nem por meio de depósito, nem conta corrente. Neste contexto, deve ser reconhecida a não incidência das contribuições previdenciárias em relação ao salário in natura fornecido pela companhia, na forma de alimentação, nos termos do parecer PGFN 2117 de 2011, que motivou a edição do ato declaratório 3 de 2011, em face do disposto no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2 da linha C do RICAF, e observância obrigatória por esse colegiado. Em relação à PLR, a fiscalização apontou também como fato gerador das contribuições previdenciárias as remunerações pagas a empregados a título de PLR, nos seguintes termos em síntese. Por meio do termo de índice de procedimento fiscal, foram solicitados, dentre outros documentos, a apresentação do regulamento da participação nos lucros, foi solicitada a apresentação do termo de acordo ou documento equivalente relativo às regras atinentes à participação nos lucros por parte dos empregados. Nesta mesma data, a empresa declarou inexistirem regras sobre a participação nos lucros ou resultados
e que o pagamento é feito em cumprimento à cláusula 3ª da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, a empresa efetuou pagamentos para os empregados a título de PLR com base na Convenção Coletiva de Trabalho, mais especificamente referida à cláusula 3ª. Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que, conforme informado pela fiscalização no relatório fiscal, a empresa fez os pagamentos a título de participação dos lucros e resultados sem que houvesse qualquer plano de metas e resultados e com total ausência de objetivos a serem atingidos. Aí eu digo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular. É verdade que, conforme sustentado pela recorrente, nos termos do inciso 1 e 2 do artigo 2º da Lei 10.101 de 2000, é facultado às partes um dos meios adiante mencionados para regular a participação dos empregados nos lucros e resultados da empresa, quais sejam comissão escolhida pelas partes, integrada também por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, ou convenção ou acordo coletivo. No caso, autuado utilizou-se da convenção coletiva de trabalho da categoria. Ok, até aí tudo bem. Ocorre que não basta a simples previsão de participação nos lucros ou resultados na convenção, como no caso em análise. Faz-se necessário, outro sim, a observância aos demais requisitos previstos na legislação de regência da matéria. É dizer, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.101, deveria constar na referida convenção apresentada pela contribuinte, ou em documento apartado, se fosse o caso, as regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazo para a revisão do acordo. Ao contrário, a convenção apresentada pela recorrente apenas estabelece para as empresas interessadas a possibilidade, aí eu destaquei, de negociar com seus empregados a participação nos lucros ou resultados. Então, a convenção que a contribuinte trouxe como fundamento para o pagamento da referida verba só estabelece que, se for de interesse da empresa e dos empregados, eles podem acordar referida participação nos lucros. Ou seja, tem que ter um documento próprio regulando a matéria. A própria convenção estabelece que eventual PLR será objeto de negociação entre empresa e empregados, o que não ocorreu no caso de análise, conforme reconhecido pela própria autuada. Dessa forma, nega-se provimento a recurso voluntário neste particular. Aqui o caráter confiscatório da multa. O enunciado de súmula CARF estabelece que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei. Então, eu nego o provimento também a recurso voluntário nesse ponto. Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, não se conhecendo a alegação de nulidade da auto-infração, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida, dá-lhe provimento parcial para cancelar o lançamento fiscal em relação ao levantamento PAT, à limitação sem PAT. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 99 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não está conhecendo a alegação de nulidade da auto-infração por falta de... em razão de inovação recursal, e na parte conhecida está dando provimento parcial para afastar do lançamento a parte referente ao levantamento PAT, auxílio alimentação sem PAT. O nome do levantamento é PAT, daí auxílio alimentação sem PAT. Normalmente eles colocam ali, ou alguma, mas aqui eles colocaram PAT. É isso mesmo, né, Gregório? PAT, né? Então tá. Porque o mais importante no nome do Código de Levantamento é a alimentação, né? Não PAT. Mas tudo bem. A fiscalização optou por fazer assim, tudo bem. Então, provimento parcial, apenas para excluir do lançamento o auxílio alimentação, e o conhecimento também é parcial por conta da alegação da inovação recursal. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 99 da pauta, da contribuinte Organizações Almeida Soares Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que tal alegação não foi levada a conhecimento, e a apreciação da autoridade julgadora
de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para cancelar o lançamento fiscal em relação... Eu vou colocar referente, tá, Gregório? Referente ao levantamento... Referente... Para cancelar o lançamento fiscal referente ao levantamento PAT e alimentação sem PAT. Esse foi o item 99 da pauta. Qual será o próximo, Gregório? Essa decisão, presidente, ela vai se aplicar também aos itens 97 e 98. Esse item que a gente acabou de julgar, 99, era a contribuição patronal. O item 97 é a contribuição para terceiros. E o item 98 é a contribuição de segurado empregado. São as mesmas razões de decidir, as mesmas alegações de defesa, a decisão também é a mesma. Colegas, em relação aos itens 97 e 98, o 97, o 98 e o 99, os três tratam de obrigação principal, só muda a contribuição, né? Segundo o relator e segundo os votos que ele disponibilizou para nós aqui, as razões de decidir, as razões recursais são as mesmas e as razões de decidir do relator são as mesmas, e em todos eles também tem o conhecimento parcial, né? Já que as razões são as mesmas, né? Conhecimento parcial, a questão da nulidade que não está sendo conhecida, e também está sendo cancelado a parte do lançamento referente ao auxílio alimentação. Colegas, eu vou replicar, então, nos itens 97 e 98, a mesma decisão do item 99. Alguém discorda, diverge desse... Não, né? Então, para os itens 97 e 98 da pauta, da contribuinte Organizações Almeida Soares Limitada, itens 97 e 98, eu vou aplicar a mesma decisão do item 99, que acabamos de prolatar, e vai ficar assim, então, para os itens 97 e 98. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. E na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para cancelar o lançamento fiscal referente ao levantamento PAT e alimentação sem PAT. Então, esses foram os itens 97, 98 e 99. Os próximos agora é obrigação acessória, né, Gregório? Qual que é o próximo? Você vai seguir na ordem agora? Não. Sim, pode ser na ordem. Então, colegas, item 100 da pauta das Organizações Almeida Soares Limitada. Item 100 pode iniciar a leitura, Gregório. Esse aqui é um caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, CFL 78, consistente em apresentar à empresa a declaração de que trata a Lei 8.212, artigo 32, inciso 4, com incorreções ou omissões. Nesse caso aqui, eu também estou conhecendo parte do recurso voluntário, tal como em relação aos processos de obrigação principal que nós acabamos de julgar, a contribuinte aqui em sede de recurso voluntário, ela inova em suas razões de defesa. É a mesma razão de defesa, inclusive, que ela inova, ou seja, ela alega nulidade do lançamento por cerceamento de defesa. Então, eu não estou conhecendo dessa matéria. Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, manifestação de conformidade, devendo as inovações serem afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido. Então, não estou conhecendo essa matéria. A matéria de fundo, objeto da fiscalização como um todo, refere-se ao fornecimento de cesta básica e pagamento de PLR. Em relação ao fornecimento de cesta básica, eu concluo que não há que se falar em existência de erros nos campos remuneração, valor descontado dos segurados, terceiros e valor devido à Previdência Social da GFIPS, referente ao período fiscalizado no que tange ao fornecimento de alimentação in natura pela contribuinte aos seus empregados. Considerando, entretanto, que esta não foi a única verba apontada pela fiscalização que não foi incluída pela contribuinte na base de cálculo das contribuições previdenciárias, fato que deu origem aos erros sinalizados pela autoridade administrativa fiscal e põe-se o prosseguimento da análise da autuação fiscal e das ações de defesa apresentadas pela contribuinte, com vistas a aferir a procedência ou não do lançamento fiscal. Veja, se essa fosse a única verba em análise, esse
essa multa aqui não subsistiria, vez que a gente julgou lá no processo principal a improcedência do lançamento. Mas como aqui também tem a questão da PLR, e no processo principal foi dado provimento ao lançamento, então subsiste a exigência da respectiva obrigação acessória. E não tendo a contribuinte cumprida essa obrigação, impõe-se a exigência da respectiva multa. Em relação à alegação de inconstitucionalidade da contribuição para o salário, educação, SEBRAE, SENAI, SESI e do caráter confiscatório da multa, são alegações de inconstitucionalidade. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos enunciados do súmula CARF número 2. Então, ante exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, não se conhecendo a alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando a inovação recursal, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, o relator, então, está conhecendo parcialmente o recurso voluntário, na parte conhecida está negando o provimento. Direto à coleta de votos. Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Luiz, Relator. Renata, Acompanho. Rafael, Relator. Francisco, Acompanho. Ana. Relator. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 100 da pauta, da contribuinte Organizações Almeida Soares Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora pela instância, representando inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Eu incluí, assim, do recurso no texto desse e do anterior, Gregório, porque eu disse recurso voluntário lá no começo, dispositivo, daí ficou muito distante. E, em vez de deixar apenas na parte conhecida, negar o provimento, eu coloquei na parte do recurso, né, para lembrar que ficou distante, né. Então, e na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Colegas, é o 101 agora, né, Gregório? Colegas, item 101 é um Código de Fundamentação Legal 59, deixar de arrecadar contribuições. Item 101 das Organizações Almeida Soares Limitada. 101 pode iniciar a leitura, Gregório. Isso. Aqui também é uma exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, CFL 59, consistente em deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições seguradas empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço. A contribuinte em sede de recurso voluntário, ela sustenta a nulidade do auto de infração por cessamento de defesa e na ocorrência dos fatos geradores de débitos sociais em relação aos valores das cestas básicas fornecidas aos empregados e na ocorrência do fato gerador de débitos sociais em relação aos valores pagos a título de PLR e o caráter confiscatório da multa. Em relação a essa primeira matéria, que é a nulidade do auto de infração por cessamento de defesa, eu não estou conhecendo a mesma, por se tratar de inovação, em relação às razões de defesa apresentadas em sede de impugnação, em relação às matérias de inocorrência de fato gerador, em relação aos valores das cestas básicas fornecidas aos empregados e aos valores pagos a título de participação no lucro, é a mesma matéria que a contribuinte deduziu nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal, já enfrentamos, e caráter confiscatório da multa, trata-se de arguição referente à inconstitucionalidade e esse órgão não é competente para se pronunciar nos termos enunciados do súmula CARF número 2. Então, com base nos fundamentos em relação aos quais nós julgamos o processo de decorrência da obrigação principal, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, não se conhecendo a alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando a inovação recursal, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. A decisão é a mesma do item anterior, né, Gregório? Conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida, negar provimento. Márcio, como que você vota? Acompanho o relator. Luiz, Relator. Renata, Acompanho o relator. Rafael, Relator. Francisco,
Relator. Ana? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 101 da pauta, ficará assim o resultado. Item 101 da contribuinte, Organizações Almeida Soares Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Esse foi o item 101. Próximo item agora é o item 102. Aqui também obrigação acessória, deixar de preparar folha de pagamento. Item 102, então, Organizações Almeida Soares Limitada, pode iniciar a leitura. Gregório. Isso. Aqui também é um caso de exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, CFL 30, consistente em deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, que englobassem todos os segurados do serviço e ou remunerações de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação previdenciária. A contribuinte, em sede de recurso voluntário, defende a nulidade do auto de infração por processamento de defesa, a inocorrência do fato gerador em relação aos valores das cestas básicas fornecidas aos empregados, inocorrência do fato gerador dos débitos sociais em relação aos valores pagos a título de PLR e caráter confiscatório da multa. Eu não estou conhecendo dessa primeira alegação de nulidade do auto de infração por processamento de defesa, uma vez que se trata de inovação em relação aos argumentos dos em sede de impugnação, inovação recursal. Em relação aos valores, a inocorrência dos fatos gerador da cesta básica, veja, se essa fosse a única discussão aqui em relação ao fornecimento de cesta básica, eu entendo que seria o caso de cancelar a multa, considerando que não houve pagamento de valores, mas sim o fornecimento de alimentação in natura. Assim, não há que se falar em falta de inclusão dos respectivos montantes em folha de pagamento. Uma coisa está na contabilidade, outra coisa está na folha de pagamento. E na folha de pagamento devem estar todos os valores pagos, compondo ou não o salário de contribuição. Só que não se trata de valor pago, aqui se trata de fornecimento de cesta básica, que por certo deve estar na contabilidade, mas tratando de fornecimento de alimentação in natura, eu já entendo que não seria o caso de estar na folha de pagamento. Mas como essa não foi a única verba apontada pela fiscalização como tendo sido deixada de ser incluída em folha de pagamento, impõe-se o prosseguimento da análise da autuação fiscal e das razões de defesa apresentadas do contribuinte com vistas a aferir a procedência ou não do lançamento fiscal. E aí, em relação à PLR, como no processo da respectiva obrigação principal, nós concluímos pela procedência do lançamento, ou seja, houve pagamento, e aí, como houve pagamento, independente de compor ou não o salário de contribuição, deve estar na folha de pagamento. Então, nesse ponto, a contribuinte não cumpriu essa obrigação acessória, então subsiste a manutenção da multa aqui aplicada. Em relação ao caráter confiscatório da multa, aqui é tema de inconstitucionalidade. O CARF não é competente para se pronunciar sobre esse tema, nos termos do seu enunciado de súmula número 2. Então, a decisão, presidente, é a mesma em relação aos processos, os itens 100 e 101, ou seja, voto no sentido de conhecer parte do recurso voluntário, não se conhecendo a alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando a inovação recursal, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. É o meu voto. Ok, Gregório. Colegas, então, da mesma forma que nos itens anteriores, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente o recurso voluntário, na parte conhecida está negando provimento. Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanhe. Rafael? Relator. Francisco? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 102 da pauta, da contribuinte Organizações Almeida Soares Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Então, esse foi o item 102. Os próximos itens agora são de relatoria da conselheira Renata.
São os itens 103, 104 e 105. 103, 104 e 105, os três da contribuinte Embraforte, Segurança e Transporte de Valores Limitado. Embraforte. Renata, eles ainda não estão na pasta. Tá, então, Embraforte, Segurança e Transporte de Valores Limitado. O primeiro trata de terceiros, o segundo é uma multa, CFL 68, e o terceiro... Você vai seguir na ordem da pauta, né, Renato? O primeiro que é obrigação principal, e os outros dois são obrigação acessória. Colegas, então, é o item 103. Renata, quando puder, pode começar. Tá sem microfone, Renata. Perdão, eu achei que eu já tivesse colocado lá. Desculpem. Só que eu tenho pressa e demora. Pronto, já está indo. Colou tudo aí, gente? Chegar. Terminou de colar? Sim. Sim, Renata, já está aqui. 103 e 104. Os outros não colaram? O 105 está mais para cima um pouco. Mais para cima, também. Todos. Daí já foram do ângulos também, né? Que são os próximos, se dá tempo. Então tá. Pode começar? Vou começar pelo 103, então. Pode começar, Renata. Vou direto lá pro voto. Tá? Eles não são exatamente idênticos, mas eles são até que curtos, o que dá para excluir, eu excluo, tá bom? Eu marquei umas coisinhas para ver se fica mais rápido. Então, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Tratam os autos de notificação de lançamento para a constituição de crédito tributário, de contribuições de seguridade social relativas à parte empresa, ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidente de capacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais de trabalho, e para outras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração paga pelo contribuinte, assegurados e empregados, nas competências que estão aqui listadas. Terceiros foram inicialmente especificados como Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, a FNDE, Instituto Nacional de Equalização e Reforma Agrária, INCRA, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP. Informação posteriormente retificada quando da elaboração de relatório complementar em resposta à diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, no qual esclarece o relatório de decisão recorrida que, em relatório complementar de folha 147, o auditor notificante esclarece que, embora tenha incorrido em equívoco e utilizado o código 4163, FNDE, INCRA, SEBRAE e SESCOP, para as contribuições de terceiros, ao invés do código 3.139, FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAI, que é o devido para este lançamento, o valor exigido está correto, não se configurando prejuízo para a empresa. A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte pela DRJ-BHE para que as contribuições exigidas nessa notificação de lançamento, na rubrica 15, terceiros, fossem excluídas e, em novo procedimento, sejam lançadas no código devido 3.139, já que houve aquele equívoco.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação, inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA, que a contribuição ao SAT não se lhe aplica porque seus funcionários não exercem funções expostas a riscos, que as contribuições alocadas sobre a rubrica terceiros são manifestamente inconstitucionais e afrontam o artigo 149, combinado com o artigo 146, terceiro da 788, o que impede a continuidade da cobrança e que deve ser garantida a dedução dos valores relativos ao salário família e ao salário maternidade, uma vez que a glosa efetivada não tem fundamentação e vicia e nulifica o auto de infração neste ponto, e F, que não há de se falar em responsabilidade tributária dos sócios, o que afronta o artigo 135. Pois bem, na nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação. A recorrente alega que a decisão recorrida seria nula porque carece de fundamentação e que explanou a impugnação apresentada e não imputou argumentos legais capazes de rechaçá-la, tratando apenas de manter os limites da notificação emitida. Analisando as questões levantadas pelo recorrente em sua impugnação, verifica-se que todas elas foram devidamente enfrentadas pelo julgador de primeira instância. Apenas para citar alguns exemplos, pois entendo não seja o caso de reproduzir por inteiro o teor da impugnação, as respostas que foram dadas pelo julgador a qual as questões nelas foram levantadas, cito os seguintes. O recorrente alega que no que diz respeito à contribuição para o Sescope, não há na Constituição de 88 qualquer referência aos aspectos da hipótese de incidência, bem como do consequente normativo na Constituição, destinada a terceiros, SEBRAE e Sescope, necessitando, assim, sob pena de inconstitucionalidade, da lei complementar definidora desses elementos, a ter do artigo 149, combinado com 146, terceiro da Carta da República, conforme pacífica doutrina e jurisprudência referida. Lado outro, no que tange à contribuição devida ao Sescope, insta sobre elevar por relevante e oportuno que a impugnante a pessoas jurídicas de direito privado constituída sob roupagem de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o que se corrobora a partir de simples análise de seus atos constitutivos, não havendo, pelo óbvio, que se imputar a esta qualquer responsabilidade por recolhimento de contribuição devida a terceiros em razão de cooperativismo, ou seja, do exercício de atividades típicas de entidades cooperativas. O que diz o acórdão a esse respeito? Diligência fiscal foi solicitada nos termos do despacho número 143144, a fim de que a autoridade lançadora infirmar os fundamentos de fato e direito relativos à cobrança de contribuição a Sescope, como também a motivação das glosas de salário família e salário maternidade. Em relatório complementar de folha 147, o auditor notificante esclareceu que, embora tenha incorrido em equívoco e utilizado o Código 4.163, que lista essas infrações, essas instituições e o Sescope, para as contribuições de terceiros, ao invés do Código 3.139, FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC, SENAI, que é o devido para o lançamento, o valor exigido está correto, não se configurando prejuízo à empresa. Esclareceu ainda que as glosas salário família e salário maternidade ocorreram porque a empresa havia informado em lançamento de débitos confessados, LDC, deduções desses benefícios em valores superiores aos efetivamente pagos. Do resultado da diligência, foi dada ciência à empresa e esta não se manifestou. Aí ele lista aqui todas as informações e rebate todos esses argumentos da contribuinte. E aqui eu cito mais no que diz respeito à contribuição salário e educação, por sua vez, o recorrente alega em breve síntese, aí eu cito as alegações do recorrente e cito aqui abaixo o que o acórdão diz a respeito disso. Isso tudo para demonstrar que não assiste razão ao contribuinte quando ela alega que o acórdão não se manifestou a respeito das alegações dele. Em suma, esses dois exemplos deixam extremos de dúvidas que a alegação do recorrente acerca da ausência de fundamentação da decisão recorrida definitivamente não procede. Ao que parece, é que o que existe, em verdade, é uma insatisfação por parte do recorrente com o conteúdo da decisão recorrida e os seus fundamentos,
o que de maneira nenhuma confunde-se com as eixos de fundamentação. Desse modo, a acusação do recorrente, no sentido de que seria nula a decisão recorrida por ausência de fundamentação, não procede. Por mais, considerando que o recorrente apenas reproduz em seu recurso voluntário os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, aliás, como demonstrado muito bem fundamentada e que apreciou todos os pontos levantados pelo então impugnante, agora recorrente, tendo em vista o que dispõe o 57, parágrafo 3º do RICAR, eu adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância para que venha integrar o presente voto com razões de decidir. Aí eu destaquei algumas partes aqui em amarelo. Insurge-se a impugnante contra este crédito tributário, arguindo de início a ilegitimidade passiva de seus sócios, por constarem no relatório de representantes legais da empresa. Esclarece que tal rolamento não tem como escopo atribuir a esses sócios a responsabilidade pela obrigação tributária, mas sim relacionar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando a qualificação e o período de atuação a cada um deles. Na verdade, eu vou me furtar de ler aqui mais umas coisas, porque isso aqui já é conhecida, que é o REPLEG, a gente já tem até enunciado de súmula CARF a respeito disso. A empresa questiona também a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, SAT e RAT. A autoridade lançadora aplicou o percentual de 3%, correspondente à atividade preponderante, cujo risco é considerado grave e que a empresa notificada vinha declarando, e atualmente declara em guia de recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social GFIP, conforme pode ser observado nas guias juntadas pela própria impugnante nos autos do processo, aí da BICAD 3936. O procedimento está em consonância com o disposto no parágrafo 5º e 6º do artigo 202 do Regulamento da Previdência Social, que a rebaixo aqui está transcrito. No caso em tela, a fiscalização constitui o presente crédito previdenciário utilizando o Código CNAE 749/68, atividade de investigação, vigilância e segurança, que corresponde a uma atividade preponderante cujo risco é considerado grave e que é a mesma classificação adotada pela empresa no auto-enquadramento. Quanto à alegação de inconstitucionalidade da contribuição ao SAT, cumpre esclarecer que não compete aos órgãos de administração apreciarem ou declararem a inconstitucionalidade e ilegalidade de qualquer dispositivo normativo, mas não somente cumpri-los. Em relação às glosas de salário-família e salário-maternidade, entendeu o julgador de primeira instância que o lançamento deveria ser mantido, pois a autoridade fiscal, em sede de diligência, esclareceu as razões que a levaram a efetuar as glosas e a empresa cientificada de tais razões não se manifestou. Tais razões constituíram no fato de que a empresa havia informado em lançamentos de débitos confessados à LDC deduções desses benefícios em valores maiores que os efetivamente pagos. Ocorre que, no julgamento da repercussão geral número 576967, o STF declarou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no artigo 98, parágrafo 2º, da Lei 8212 de 91, em parágrafo 9º, parte final A, em que se lê, salvo o salário maternidade. Na decisão, foi fixada a seguinte tese: é inconstitucional a incidência da contribuição a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Desse modo, nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento acima referido, entendo que deve ser restabelecida a dedução do salário maternidade até o montante efetivamente pago pelo recorrente, dado que a contribuição ao salário maternidade, aqui falta um pouquinho, foi declarada inconstitucional. Por ter disposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das contribuições ao salário maternidade a cargo do empregador até o montante efetivamente pago. Ok, Renata.
Pelo que eu estava lendo, houve uma mudança, né, no cenário jurisprudencial em relação, porque o STJ tinha uma posição de incidência e ano passado, 2020, que houve essa publicação do STF, modificou o entendimento da jurisprudência brasileira. Até então era dominante, né, o STJ ratificava a incidência da contribuição previdenciária, o resto 1.200.000 e alguma coisa, não sei exatamente o número de cabeça, não. Esse recurso extraordinário transitou já em julgado, Renata? Na verdade, honestamente, eu não olhei. Eu posso até ver isso agora. O RE. Ele é recente, né? Esse RE ele fez parte de uma série de decisões do STJ, do STF, em face daquelas verbas que foram pronunciadas no resto do 1.230.957, esse que o Márcio quis se referir. E algumas daquelas verbas foram tratadas como matéria inconstitucional e o STF não deu repercussão geral e, portanto, o que foi decidido pelo STJ prevalece. Algumas houve mudança, como esse salário de maternidade. Né? Teve um voto que eu fiz que foi até o Gregório que foi. A gente não chegou a abordar isso, porque o Gregório abortou antes uma nulidade lá que ele viu, mas eu trato exatamente de cada um desses eventos. Tá. Olha, tem aqui uns embargos opostos, deixa eu ver por quem, que foram rejeitados, mas não tem ainda certidão de trânsito. Renata, eu vou pedir vista de mesa desse aqui, tá? Vou dar uma olhadinha. Tá bom. Colegas, o item 103 da pauta é vista de mesa, tá? Quero dar uma... Ainda depois é só... porque tem um caso, fica um caso muito... Porque a gente precisa aplicar o STJ. Se não houver trânsito julgado do STF, tem a norma do 62 que nos compele a obrigar a decisão do recurso especial com repercussão geral do STJ, que torna a situação, acho que até digna de DENE, talvez de vista mesmo, né? Deixa eu pegar uma vista de mesa primeiro, de repente eu... Mas se a matéria tiver sido apreciada pelo STJ, Márcio, a gente não, aliás, pelo STF, desculpa, a gente não aplica necessariamente a decisão do STJ, a gente tem que esperar ver o que é que vai... Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Não, inclusive, eu acho muito boa a decisão do STF, porque privilegia a proteção da maternidade, né? Acho isso importante. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Eu só não consegui ver aqui de quem foram esses embargos. Espera aí. O que eu falo, Luiz, enquanto a Renata está pesquisando, é que, enquanto não transitar julgada a decisão do STF, a do STJ em recurso repetitivo, ela é válida. Não dá para dizer que ela não está válida ainda. Entendeu? E a gente é compelido a aplicá-la. Eu não sei, sabe? Porque... Por exemplo, se do Procurador-Geral da República. Tem havido um sobrestamento, exatamente porque o processo estava sendo apreciado pelo STF, as matérias fatiadas, né? Por isso que foi sobrestada a aplicação desse RSPI. Mas à medida que o STF foi resolvendo, aí foi prevalecendo aí os... Mas tem que ver o que é que o tipo de... a natureza dos embargos, né, Renato? Embargos da Procuradoria, mas foram rejeitados. Mesmo que eles não vão mudar a tese, né? Ele vai no máximo. Colegas, então, vista de mesa esse aí. Se quando voltar da vista de mesa, vocês entenderem que é necessário ainda pedir vista mesmo, daí a gente pede vista mesmo. Alguém pede vista se quiser. Peraí, deixa eu só anotar aqui na minha... Bom, não é o resultado ainda final, né? Mas deixa eu anotar de todo modo. Vai ser a vista dos três, Dene? 103, 104, 105? Não, eles não são iguais. Tá? Eles não são iguais. É só esse aí, os outros são diferentes. Mas você entendeu minha preocupação, né, Luiz? Minha preocupação não é em mérito, é em forma. Certo, tranquilo. Essa história de súmula ficou assim, né? Aplicaram ou não aplicar a decisão, sei lá. Aplicado. E talvez fosse até o caso, se não tivesse trânsito em julgado, de converter o julgamento em diligência. Não sei se existe essa possibilidade. Converter o julgamento em diligência para aguardar eventual trânsito em julgado dessa ação também.
Não. Olha, eu acho que isso não tem previsão regimental, né? Então... Renata, você fazer... Mas, assim, eu não me sentiria à vontade, por exemplo, de aplicar uma decisão do STJ, ainda que seja absolutamente contrária a esse entendimento, ainda que ele não tenha estado julgado, só porque tem a decisão definitiva em RESP antiga, se tem uma decisão já favorável do STF, que seguramente o desembarque de declaração foi para a Procuradoria, e eles foram rejeitados. Né? Independente dos embargos, a declaração ela passa a ser obrigatória depois do julgamento do mérito, mesmo que tenha embargo de declaração. Tanto é que a gente está julgando imunidade tributária sem trânsito em julgado. E é entendimento pacífico, STJ, STF, com base no CPC, que não interessa os embargos de declaração, ainda que venha mudanças, e às vezes mudanças até drásticas. Por exemplo, o ICMS na base de cálculo PIS/COFINS aí, os embargos de declaração estão dando mais do que falar até do que o mérito, mas o entendimento é que não tem que aguardar o trânsito. Julgou o principal, os embargos de declaração, não concordo, porque eu acho que tem consequências, mas... porque às vezes, dependendo do teor, né, ele pode ter feito modificativo, né, esse não é o objetivo dos embargos, mas ele pode eventualmente ter, dependendo da própria imunidade tributária, foi nos embargos de declaração, todo o 55 tinha... Isso, exatamente. E o inciso 2 foi declarado constitucional só nos embargos de declaração. É uma mudança grande, enorme, né? Não é uma mudança pequena. E mesmo assim, tanto que se o STJ sobresta os processos em razão de um repetitivo, na hora que é julgado, independente de ter embargo de declaração ou não, ele determina a todos os tribunais do país que liberem o julgamento. Então tá, colegas, esse item então saiu com vista de mesa, tá? Eu vou dar uma estudada no caso. Esse foi o item 103. Vamos ao 104 agora, também Embraforte, Segurança e Transporte de Valores Limitado. 104, pode iniciar a leitura, Renata. Tá. Deixa eu fechar só o 103. Vamos lá. Volto. Então, Denis, é uma resolução. Eu queria até ver com você como é que vai ficar, porque essa resolução, esse caso é um caso não super antigo, mas é um caso anterior àquela orientação que você tinha passado para a gente, sabe? Então, essa aqui é uma resolução que eu estou justamente pedindo informações sobre o processo de obrigação principal que eu desconheço. Então, vou ler aqui rapidinho. Conforme acima relatado, trata de atuação fiscal em decorrência do descumprimento de obrigação instrumental, consistente na apresentação de FIP com omissão de dados relativos às remunerações dos segurados e empregados, relacionados no anexo 1 do relatório fiscal da infração, anexado aos autos da folha 34, nas competências de 2006 a 7 de 2006. Verifica-se, pois, que o caso em análise é uma decorrência da existência de obrigação principal, qual seja os fatos geradores da obrigação previdenciária, cuja declaração é imposta pela legislação aos contribuintes. Nesse contexto, segundo o termo de encerramento da ação fiscal, folhas 30, a mesma ação que ensejou a lavratura do auto de infração objeto deste processo administrativo também resultou na lavratura de outros autos de infração e de outras notificações de lançamento, conforme abaixo demonstrado, das quais a NFLD no final 92.2 tem por objeto o mesmo período de atuação era tratada, o que indica dizer respeito aos fatos geradores omitidos e que ensejaram a presente autuação, que está aqui destacado em amarelo. Nesse sentido, manifesta-se o acórdão recorrido. Ante a sistemática legal era vigente e pelo entendimento exposto no parecer PGFN-CAST 433 de 2009, a multa combinada neste auto de infração, por considerar as mesmas bases de cálculo utilizadas na composição do crédito objeto da notificação de lançamento 3952, com próximo número final 2008-86, deve ser somada a multa aplicada na referida notificação, para, só a partir daí, ocorrer a comparação com a penalidade prevista no artigo 44, inciso 1º,
da Lei 9.430 de 96, a fim de que seja determinada a menos severa ao contribuinte. Pois bem, considerando que o presente processo administrativo está vinculado à discussão travada nos autos do processo administrativo final 2008-86, e quem pesquisa no sítio eletrônico deste tribunal na rede mundial de computadores não encontramos nenhuma informação a respeito dele, vou pôr dele aqui, que fica melhor, entende ser necessária a conversão do julgamento em diligência para a unidade de origem, para que a autoridade fiscal competente anexe aos autos cópia dos autos do processo e preste informações acerca do estágio processual em que se encontra, notadamente se já houve decisão definitiva e em que termos foi proferida, após retornar os autos para este conselho para o prosseguimento e julgamento do recurso voluntário. Renata, eu vou pedir vista de mesa desse aqui também, tá? Tá. 104, vista de mesa. 105, Renata. Ok. Cento e cinco. Vamos lá para o voto. Recurso tempestivo, etc. Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em fase de acordo que chegou improcedente, impugnação apresentada contra auto de infração da BICAT final 3910, lavrada na imposição de multa por descumprimento do disposto no artigo 32, inciso 1º, da Lei 8.212 de 91, combinado com o artigo 221, inciso 1º e parágrafo 9º do Decreto 3.048 de 99, que estabeleceu a obrigatoriedade de a empresa preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Relata a autoridade fiscal atuante que a empresa foi autuada por deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados empregados do serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, pois não incluiu diversos empregados nas folhas de pagamento nos meses de janeiro e fevereiro de 96, e que, conforme levantamentos feitos nos recibos de pagamento dos empregados e nas folhas de registro dos empregados da empresa, foi apurada a não inclusão das folhas de pagamento de janeiro de 2006 e fevereiro de 2006 dos empregados relacionados no relatório fiscal da infração a folhas 31/33. Informa ainda que não ficaram configuradas circunstâncias agravantes ou atenuantes da infração previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Decreto 3.048 de 99, resultando a multa aplicada no importe de R$ 1.195,03, conforme previsto nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212 e artigos 283, inciso 1º-A e 373 do Decreto 3.048 de 99. Notificado o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação e juntou documentos alegando, dentre outras teses de defesa, que houvera sanado as faltas detectadas e requerendo, assim, o cancelamento da multa aplicada ou, ao menos, a sua redução nos termos do artigo 291 do Decreto 3.048 de 99. Determinada a conversão do julgamento em diligência pelo julgador de primeira instância para a verificação da correção das faltas pelo contribuinte, em relatório fiscal complementar, informa a autoridade preparadora que a infração foi corrigida apenas parcialmente com a apresentação das folhas de pagamento no prazo de impugnação, onde deixou de constar todos os segurados remunerados pela empresa nas competências 1 e 2 de 2006, não constando da RAIS ou da DIRF, nem das folhas de pagamento de 2004 e 2006, o segurado Paulo Roberto R. de Oliveira, em nome de quem existe processo em andamento na Justiça do Trabalho, em que requer diferenças salariais e vínculo empregatício, ainda sem decisão. Julgado improcedente de impugnação, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivamente, alegando em síntese a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação e B, que foi dada interpretação equivocada ao artigo 298 do artigo
do Decreto 3.098, no presente caso, e C, que não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio, o que afronta o artigo 135. Aí, a nulidade da decisão recorrida, eu estou afastando, porque é aquela mesma questão de que eles não teriam fundamentação, e a gente já viu no outro processo que ela não tem pertinência. Da ausência da responsabilidade tributária dos sócios, aquela questão do REPLEG, que eu também estou afastando, e tem até enunciado de súmula 88, diz que a relação dos corresponsáveis do relatório do representante de lugares não imputa responsabilidade. Agora, a parte relevante é essa, do artigo 91 do Decreto 3.048. O recorrente alega que, embora com a impugnação tenha apresentado documentos atestando a correção integral das falhas, que o jogador de primeira instância entendeu que o benefício do 291 do Decreto 3.048 não poderia ser aplicado por faltar um funcionário. Afirma que, ainda que faltasse um funcionário, pelo princípio da insignificância, a multa deveria ser relevada ou proporcionalmente reduzida, pois o artigo 291 caput do Decreto número 3.048, na redação vigente à época do cometimento da infração, que foi de 1 de novembro de 2006 a 7 de 2006, dispunha que constitui circunstância atenuante da penalidade aplicável ter o infrator corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente. Assim, entende que o jogador ACO adotou posicionamento equivocado em relação ao dispositivo em questão, porque deve-se considerar que a legislação vigente, quando da ocorrência do fato gerador, por ser mais benéfica, é a que deve ser aplicada ao contribuinte nos termos dos artigos 105 e 106 do CTN, pelo que a multa deve ser integralmente cancelada ou reduzida proporcionalmente. Pois bem, como acima mencionado, ao recorrente foi imposta a multa por infração ao disposto no artigo 32, inciso 1º, da Lei 8212 de 91, que dispõe o seguinte, e aqui a empresa é também obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seus serviços, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Em sua impugnação, o recorrente impugnante anexou documentos que demonstrariam a correção da falta. No entanto, instada pelo julgador de primeira instância a se manifestar a respeito, só para você aqui, a autoridade preparadora esclareceu que, à vista da documentação apresentada, constatou que a infração não houvera sido integralmente sanada, restando ainda um segurado não incluído na RAIS, nem na DIRF, nem nas folhas de pagamento de 2004 a 2006. Motivo que ensejou o indeferimento do pedido do recorrente de relevação da penalidade que lhe foi imposta por entender o julgador a qual não preenchidos os requisitos do 291, parágrafo 1º do Decreto 3.048 de 99. Em seu recurso voluntário por seu turno, o recorrente alega que a decisão recorrida teria dado interpretação equivocada ao aludido dispositivo, pois ainda que não tivesse havido a correção integral da falta, a multa poderia ser relevada ou ao menos proporcionalmente reduzida. O artigo 291 do Decreto 3.048, vigente à época do fato gerador, dispunha o seguinte: constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente. A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo da defesa, ainda que não contestada a infração. Se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante. Aí, parágrafo 3º. A autoridade que atenuar ou relevar a multa recorrerá de ofício para a autoridade hierarquicamente superior, que é a autoridade que atenuar ou relevar a multa. Então, essa matéria era regulamentada à época pela INSRF número 3 de 2005, que dispõe em seu artigo 656, na redação então vigente, o seguinte: a multa, parágrafo 2º, quer dizer, vou ler o caput. Constitui circunstância atenuante da penalidade
aplicada a correção da falta pelo infrator até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o auto de infração. Parágrafo 2º, a multa será atenuada em 50% se o infrator tiver corrigido a falta no prazo referido no caput. Da análise do relatório fiscal da infração, verifica-se que, pela não inclusão de 29 segurados ali relacionados, nas folhas de pagamentos dos meses de janeiro de 2006 a fevereiro de 2006, foi imposta ao recorrente multa que totalizou R$ 1.195,03, graduada de acordo com os seguintes dispositivos legais apontados na folha de rosto do auto de infração. E aqui estão os dispositivos legais apontados. E ali, a autoridade fiscal atuante também informa que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes da infração previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência, aprovado pelo Decreto 3.048, nem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291. No relatório fiscal complementar, por sua vez, esclarece a autoridade fiscal, como já mencionado, que foi comprovado que as cópias de folhas de pagamento relativas às competências 1 a 2, anexadas ao processo, conferem com os originais existentes na empresa, com exceção de Paulo Roberto Reis de Oliveira. Os demais empregados relacionados no auto de infração constam das folhas de pagamento apresentadas, tendo as remunerações informadas conferidas com as fichas de registro dos empregados. O segurado acima referido não consta da RAIS ou da DIC, nem das folhas de pagamento de 2004 e 2005. Por outro lado, o relatório fiscal da infração relaciona os segurados não incluídos nas folhas de pagamento, obtidos de levantamentos feitos em recibos de pagamentos, onde também constam pagamentos efetuados ao segurado acima citado. Em vista disso, conclui-se que a infração foi corrigida apenas parcialmente com a apresentação das folhas de pagamento no prazo da impugnação, onde deixou de constar todos os segurados remunerados pela empresa nas competências 1 e 2 de 2006, conforme documentado assim. Ou seja, a infração foi parcialmente corrigida porque restou um segurado remanescente que não foi incluído nas folhas de pagamento do período investigado. No entanto, nos termos dispositivos normativos acima mencionados, embora a correção parcial da falta não seja óbvia a ensejar a relevação e exclusão da multa, ela enseja a atenuação da penalidade, na proporção em que sanada a falta, nos termos ali determinados. Providência essa que deve ser adotada. Por todo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a relevação da penalidade na proporção da correção da falta pelo recorrente, conforme informado no relatório fiscal complementar de folhas 263. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 105 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para que a multa seja relevada proporcionalmente, né? Tendo em vista que a falha foi corrigida integralmente, foi corrigida parcialmente. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Qual é a fundamentação legal para a relevação proporcional? Está aqui, Luiz. Então, não acompanhou? A leitura do voto. O 291, que era vigente à época do fato gerador, e o artigo 656 da IN 3 de 2005, que também era vigente à época do fato gerador. Porque eu não consegui abrir o voto, Renata, tá? Não sei se deu problema aqui na minha pasta, mas tudo bem. Eu acompanhei a leitura, mas na leitura não é a mesma coisa que está lendo o voto, né? É uma dificuldade de acompanhar os círculos. Mas tudo bem, Renata, está esclarecido. Mais alguém gostaria de um esclarecimento? Não? Márcio, como você vai? Eu acompanho a relatora para a gente. Gregório? Relatora. Luiz? Relatora. Rafael? Relatora. Francisco? Relatora? Ana? Relatora.
Eu vou divergir da relatora e eu vou negar provimento ao recurso voluntário. Então, vai ficar assim para o item 105 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a relevação da penalidade na proporção da correção das faltas pelo recorrente, conforme informado no relatório fiscal complementar de folha 263. Vencido o conselheiro N, que negou provimento ao recurso. Colegas, esse foi o item 105 da pauta da contribuinte Embraforte Segurança e Transporte de Valores Limitado. Ficou, então, assim o resultado. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a relevação da penalidade na proporção da correção das faltas pelo recorrente, conforme informado no relatório fiscal complementar de folha 263. Esse número é o número do processo digital, né, Renata? Não é o número do processo do carimbo, né, do manual, né? Não, digital. Perfeito. Vencido o conselheiro Dene, que negou o provimento ao recurso. Colegas, agora falta 9 minutos. E aí? Dá para fazer os dois próximos. Oi? Luiz, Dá para fazer os dois. a tua voz está baixa, Francisco. Posso só perguntar por que você divergiu dele? Para mim tem que corrigir integralmente a falha. Não é proporcional. Ah, jura? Integralmente. É assim, essa é a regra. É integralmente. Que deu problema. Então, você não negou provimento. Ah, tá. Tem que corrigir integralmente? É a primeira vez que eu vejo, pelo menos no CARF, uma multa relevada sem correção integral da falta, mas tudo bem, cada um. Não, mas eu não falei para relevar, eu falei para atenuar. Mas mesmo atenuar, eu entendo que tem que ser integralmente, né? Não, a norma fala que você atenua na proporção da correção da falta, está na norma. A norma expressa nesse sentido. Você releva se ele corrigir integralmente. Se ele corrigir parcialmente, você atenua na proporção da falta corrigida. Está na norma. A norma é expressa nesse É por isso que sentido. eu perguntei, Renata, quando você falou, eu estava acompanhando a leitura, mas eu passei batido, porque eu estava mais preocupado com a essência. Mas essa multa aí é uma multa que ela tem uma faixa de lançamento, não é isso? O valor até o máximo. Tá. Francisco, você conseguiu arrumar teu microfone? Tá, fala para nós, para eu escutar a tua voz. E agora, está ouvindo? Tá melhor. Tá melhor. Eu vou falar mais alto. Deixa eu ver, eu vou propor aqui para vocês avaliarem. Eu acho que dá para fazer. O 106 SFL 68, GFIP com informação mista indevida, e o 107 SFL 38, não apresentação de livros e documentos. A autuação do processo principal já foi julgado no CARF e foi negado provimento, inclusive o débito está em dívida ativa. Então, esse CFL 68 já está implicitamente numa alegação divergente, e o CFL 38, o contribuinte foi intimado e ele não apresentou os livros. Então, eu entendo que seria muito rápido para fazer. Então, podemos fazer, então. Esse CFL 68 só teve ele só se refere a um lançamento de descumprimento da obrigação principal, Francisco? Só se refere a esse que já transitou em julgado? É o CFL 68 que o processo está na Procuradoria. Foi uma premiação lá de uns bônus que a empresa forneceu para os funcionários, e aí foi considerado salário indireto. E foi julgado já Você vai começar pelo Maria, 106. não, Maria. Viu, Luiz? Ele vai ler ali e a gente já vai ver no voto. Tá bom? Ué, Luiz saiu? Francisco, então pode fazer a leitura então do 106 ali, tá bom? Ok.
minha pergunta foi simples, é porque a minha filha entrou aqui. Que só havia só um lançamento de obrigação principal, foi essa a pergunta. Não, foi sim, foi só um. Ele já explicou. Pode começar então, Francisco. Descumprimento. Acho que não está na pasta, Fran. Você pôs na pasta? Tá sim, eu peguei. Tá no dia 11, no período da manhã. Dia 11, período da manhã, tá lá, já peguei. Ah, tá. É 96? Isso, não. 106. 106. Nossa, não tem chegando não. Aqui eu abri a pasta, não tá. Estranho. Então, vamos deixar para depois. Não, peraí. Então, vai atrasar, deixa. Hã? Não, tá lá, tá lá na pasta. Tá na pasta. Tá na pasta, sim. Dia 11. Posso ler, então? Manhã. Tá, pode começar, Fran. Eu vejo aqui o que aconteceu. Mas tá sim, tá conforme lá. relatório fiscal da infração folha 4, nas GFIP não foram incluídos valores de pagamentos efetuados a segurados empregados e contribuinte individual, estando ali explicitados os critérios adotados pela fiscalização. Já no relatório fiscal da aplicação da multa, anexo ao auto de infração, estão identificados os fatos geradores não incluídos em GFIP por competência e o cálculo da multa aplicada. Então, contextualizou a atuação, o julgador de origem entendeu procedente o lançamento. No recurso, o contribuinte repetiu as alegações recursais, as alegações da impugnação, ele acrescentando apenas uma preliminar de nulidade da decisão recorrida por não se manifestar acerca de constitucionalidade de lei. Aí eu enfrento eu conheço o recurso, enfrento essa preliminar de nulidade. Estou fundamentando aqui que o auto preenche todos os requisitos, que não seria o caso. Princípios constitucionais não nos cabe manifestar a tal respeito. No mérito, como contribuinte nada acrescentou, eu adoto a decisão do julgador de origem, como razão como fundamento da minha decisão. E aqui repete basicamente o que está no relatório. Consoante discriminativo discriminado nos relatórios fiscais da infração, a aplicação da multa e anexo nas GFIP, objeto do auto em questão, não foram informados todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, demonstrando uma conduta em desacordo com determinado dos dispositivos legais. É aquilo que eu já manifestei a respeito do processo principal, uma premiação que foi dada aos funcionários, aos empregados, e foi autuado por ser considerado salário indireto. Isso foi impugnado, foi recorrido, o CARF já se manifestou, negou provimento ao recurso, a dívida está inscrita na dívida ativa. E aí, seguindo essas razões de decidir aqui de julgador de origem, inclusive em relação a juros moratórios, taxa Selic, eu estou acompanhando o que já decidiu. E na multa aplicada aqui, ele inclusive já faz manifestação à retroatividade benigna da multa, então não há necessidade de ler, porque já é de notório conhecimento. E a partir dessas... eu faço uma consideração no final. A propósito, o crédito tributário decorrente da autuação correspondente à obrigação principal já está definitivamente constituído, eis que o respectivo débito encontra-se inscrito em dívida ativa da União. Processo digital, número, aí está aqui o processo. E eu concluo rejeitando a preliminar e no mérito negando provimento ao recurso. Ok, Francisco, colegas, em relação ao item 106 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É multa da GFIP e o principal... CFL 68, multa da GFIP, e o processo principal do qual decorreu essa multa já transitou em julgado e está já em cobrança, já está inscrito em dívida ativa. Márcio, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 106 da pauta, da contribuinte Santa Bárbara Montagens de Para-Raios Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá, item 106, Santa Bárbara Montagens de Para-Raios Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
O próximo item é o 107, é a multa por deixar de exibir livros. Acho que a gente consegue fazer. Viu, Fabimar? Vai passar um minutinho só, talvez 2, 3 minutinhos. Eu acho que talvez nem passa. Mas já vamos encerrar, tá? Vamos só finalizar esse 107 aqui. Pode começar, então, Francisco. Eu vou ler CFL 38, e vou ler aqui o excerto do relatório que ele contextualiza. O auto de infração foi lavrado em razão da não apresentação pela autuada à auditoria fiscal do livro diário 2004 ou por estar dispensada de escrituração contábil do livro Caixa Exercício 2004 das folhas de pagamento de salário dos segurados, contribuintes individuais relativo ao período de 1 a 12 de 2004, folha de pagamento dos segurados empregados relativo ao 13º salário. Aqui ele discrimina a documentação que não foi apresentada. O julgador de origem entendeu procedente o lançamento. O recurso foi idêntico, ele repete as alegações da impugnação e acrescenta nulidade da decisão recorrida por não ter se manifestado sobre constitucionalidade de lei. Eu admito, reconheço do recurso, enfrenta a nulidade, tal qual o outro processo anterior, porque está fundamentado na decisão que a atuação preencheu todos os requisitos previstos na legislação. Acerca de princípios constitucionais, não nos cabe se manifestar. Eu estou fundamentando aí na decisão. E no mérito, eu trago, igualmente no processo anterior, as razões do julgador de origem, e aí ele traz o destaque aí maior. A empresa em tela foi intimada, sob a autuação, exibir a documentação rolada objeto do presente auto, solicitada por intermédio de termo próprio e pela não apresentação foi lavrado o auto em questão. Aí, seguindo, vou trazendo aqui as alegações, os fundamentos do voto, dos juros moratórios, constitucionalidades, taxa Selic, da correção da multa aplicada, o julgador de origem ele traz aqui a fundamentação, todas as razões, e eu, seguindo o que foi decidido na origem, eu rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego o provimento do recurso. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 107 da pauta, o conselheiro relator está também votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Márcio, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 107 da pauta, da contribuinte Santa Bárbara, Montagens de Para-Raios Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 107, Santa Bárbara, Montagens de Para-Raios Limitada, ficou assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Então tá, colegas, com isso a gente encerra então a sessão de julgamento do período da manhã, e retornamos daí daqui 1 hora, tá? 1 hora. Agora é 1 hora, retornamos daqui 1 hora. Agora é 1 hora e 2 minutos, tá? Não é 1 hora e 15 não, Dani? Por causa do tempo do... Exato. A assessoria no CARF, eles precisam de 1 hora e 15 de intervalo. É isso, né, Fabimar? 1 hora e 15. Exatamente. Então, a gente retorna às 14, como passou um pouquinho já das 13, às 14h20, então a gente retorna, tá bom? Então tá, colegas, até logo mais, bom almoço para todos. Fabimar e Rafael podem encerrar a gravação.